Vamos lá, vamos para as perguntas da audiência aqui. Eu tenho a Thaís Andreazzi. É o seguinte, ó. Meu filho já mora em Nova York e o visto no passaporte vai expirar em agosto de 2021. Vou resumir a história para vocês entenderem. Meu filho está com visto F1 no passaporte válido até agosto de 2021, porque ele fez o colegial em Missouri, no Missouri Military Academy. Em agosto de 2020, ele foi para Nova York, pois passou na faculdade. Nesse mesmo tempo, surgiu o Covid. Dessa forma, ele não veio para o Brasil renovar o visto para a faculdade. O documento da faculdade é válido até 2024. Ele precisa pedir extensão do visto dele de estudante ou mostrar esse documento da faculdade para ter o novo visto, só que até maio de 2024? Como que deve ser feito o procedimento? Pode me ajudar, por favor? Ele não tem como vir para o Brasil fazer isso, pois o consulado americano está fechado. Estou muito preocupada. Aí ela coloca aqui, ó, ele tem que fazer o tal do I-944 ou I-519. E aí, doutor? Não, 944 não. 944 é o public charge, isso aí já era, já foi, né? Uhum. O 539 é a extensão do status ou mudança do status. O status F1, ele não se expira. Ele tem DS, duração do status. Agora, me parece que a situação dela é que a pessoa tinha 20 anos e agora fez 21. Então, o que ela quer é que o filho agora com 21 passe a ser o F1, não é isso? Não, na realidade é o seguinte, ele é F1, é que o passaporte dele tá vencendo em agosto e ela tá com medo de ficar com o passaporte expirado aqui e essa é o grande problema. Em agosto de Mas isso não tem 2020 ele problema, foi... não. O Não é passaporte problema não então? tem problema. Não, o passaporte para não, porque ele tem um status, que está lá no sistema, e é duração do status. Agora, se ele está com o passaporte expirado Ah, não. e Peraí. Doutor, peraí. Foi bom aqui. O Tony me avisou. O visto no passaporte vai expirar em 2021. Essa é a história. Ponto. ok. Então, o visto só mostra quando você pode entrar nos Estados Unidos. O visto serve para você entrar, tá? O status é o que a imigração lhe dá aqui com base no visto que entrou. Agora, muitas vezes você tem um status, o visto vence em um mês, mas o status eles dão da mesma forma como é estudante, DS, D/S, duração do status. Então, é igual, por exemplo, uma analogia, o visto de turista. Você entra com B2, está lá, vale para 10 anos, mas você ganha só 6 meses. Então, o tempo do visto não é o tempo do status. Às vezes é em alguns casos, mas nesse caso aí não. Então, como ela está até 2024, ela pode ficar tranquila, não tem problema nenhum, não tem nada para se fazer, né? Se ela está em 2024, está com status, vai estar mantendo o status, indo para a escola, mantendo o estudo, não tem problema nenhum. Agora, se o filho volta para o Brasil e o visto está vencido, aí é o problema, né? Aí vai ter que passar pelo consulado para conseguir um outro Aham. visto, e Quer dizer, aí fica por. Ó, entrar com vou o ser visto muito novo. sincero, com a situação que está no Brasil de Covid, fica por aqui, fica estudando. Se a senhora está no Brasil, vem visitar ele aqui. Eu acho que é a melhor saída. Melhor coisa que vocês vão Com fazer no certeza. mundo. E a senhora vem para cá, não tomou a vacina, a senhora toma a vacina aqui. Pronto. Olá, Paulo, meu nome é Dalvan. Olha só, nome diferente. Dalvan era lá de Paranavaí, cantor sertanejo, inclusive. Dalvan, moro no Brasil e pretendo ir para Orlando com visto F1. Pretendo estudar por 6 meses, daí continuar com o visto. Tenho minha esposa e 2 filhos. A minha dúvida é: posso ir com visto F1, estudar o primeiro semestre e, quando for, seguir para o próximo semestre e incluir a minha família, no caso o F2? Ou tem que fazer tudo de uma vez? Não, ele pode conseguir, tendo F1, depois a família vai ao consulado, vai ter que emitir um outro I-20 pela escola, o I-20 do F2, e a família pode depois comparecer e pegar o visto do consulado. Simples assim. Simples assim. Qual é o Boa. critério para você pegar um F2? Você tem que ter o parentesco de elegibilidade com o F1, só isso. Boa. E tem gente que fala que não, que tem que fazer tudo de uma vez só para tomar o dinheiro da pessoa para fazer o F2 das pessoas. Aí é uma outra história, né? O É outra Joab dá história. É risada, outro porque dia, ele né? sabe que é assim, né? Exato. Jefferson Pereira, boa noite. Agora estou lendo as perguntas da audiência do pessoal que está nas nossas redes sociais que estão mandando as perguntas. Jefferson Pereira, boa noite. No mês que vem tenho a entrevista para o meu Green Card. Eles solicitaram a tradução da minha certidão de nascimento.
eu mesmo ou a minha esposa pode fazer essa tradução? Como que isso funciona? A lei de imigração é um pouco vaga nisso aí, mas eu, se fosse você, conseguiria um tradutor, um tradutor para certificar. Você lembra que não é juramentar. Juramentar é coisa do Brasil. Aqui é Aham. certificado. Então, basta que tenha ali na base da folha da tradução, tenha uma declaração de que o tradutor é fluente nos dois idiomas e que aquela tradução está correta. E a data, assina e põe os dados de contato. Então, essa é uma tradução certificada. Qualquer pessoa pode fazer, um tradutor que certifica, ou pode ser um amigo seu tal, mas eu não faria você mesmo, porque embora a lei não tenha uma proibição expressa contra isso aí, você vai estar dando, talvez, motivo para o oficial justificar e querer criar caso. Às vezes tem aqueles oficiais que, sabe como é, né? Gosta muito da administração anterior, pode criar um caso para você. Então, para evitar isso aí, já procura um amigo, certifica direitinho com o amigo, ele faz lá tal, e aí pronto. Coloca os dados de É, contato, telefone, e-mail do amigo na certificação embaixo. Tá? Mais fácil. tá certo. Mac Flávio. Boa noite, Paulo. Eu tenho uma pergunta para você e o Dr. Marcelo. Dr. Marcelo, hein? Eu Eu cheguei não nos sou. Estados Unidos em 2016, com 18 anos, faltando 3 meses para fazer 19. Será que eu posso me inscrever no DACA? A lei atual, não. Porque seria. Os critérios você não está qualificando pelo que você falou aí. Agora, existem programas que o Biden quer implementar de DACA. A própria lei que foi proposta já tem também uma logística um pouco diferente do que era o DACA inicial que o Obama fez em 2012. Então, a resposta curta é a seguinte: hoje não. Daqui a 1, 2 meses você me procura que a gente diz a você se pode fazer ou não. Ok. Guga Costa. Boa noite, Paulo e Dr. Marcelo. EB3. Se eu não usar o prêmio Process no I-140 e for enviado para USCIS os formulários I-486, I-485, o I-131, o I-765, é possível receber o EAD sem ter aprovado o I-140 por influência? Sim, tranquilamente possível, porque esses processos vão correr em paralelo e o I-485 ele tem quase que vida própria no que diz respeito ao I-765, 131. Então, isso aí vai ser o combo card, né? 131 é permissão de viagem, 765 é permissão de trabalho. Então, eles vão chegar para você independente de como vai estar o 140 em termos de ter sido aprovado ou estar pendente. Não vai atrasar em nada isso, mas a prática que a gente tem visto aqui, se eu fosse você, eu pagaria taxa extra, se também se tiver condição de pagar, para ter o Premium Processing, porque tendo 140 aprovado no EB3 já é um grande cargo que se tira das suas costas, porque já sabe que a empresa está aprovada, a migração já aprovou tudo direitinho, e você está começando a contar, inclusive, o tempo, né, para o AC21, né, caso você perca o sponsor por alguma razão, poder substituir com outra empresa. Então, um dos critérios é que tem que ter o 140 aprovado, né, que é a imigração dificilmente vai aceitar se estiver pendente ainda. Então, é muito melhor se as condições forem favoráveis para a aprovação do 140 e você faça o expedite, faça o premium process. Mas, Uma em dúvida relação à que sua pergunta, não vai influenciar em nada. Uma dúvida em cima dessa história toda do I-140. Se o I-140 não está aprovado e aí de repente acontece uma situação com a empresa que está solicitando para aquele determinado funcionário, como por exemplo o cara, sei lá, acaba a vaga ou então eles desistem do processo. A pessoa que está no processo, ela perde o processo também se o I-140 ainda não foi aprovado, doutor? Pode perder. Existe uma janelinha para. Eu não vou nem entrar nesse critério agora, que vai ser muito técnico, vai exigir mais tempo aqui explicando, mas a regra do AC21, que é o parágrafo 106, né? Essa regra diz o seguinte: se você tem um I-140 aprovado e o seu ajuste de status, o I-485, está pendente por mais de 180 dias, ou seja, 6 meses, daí você tem o perfect storm, né? Você tem a situação ideal, que se a empresa falir, fechar as portas, for vendida, e o novo dono não quiser continuar o processo, ou brigou com você e mandou a carta de migração, quero revogar os 140, que eu não quero mais esse cara trabalhando aqui, não. Como eu já vi acontecer em alguns casos. Nesse caso de ter já passado 6 meses e ter sido aprovado os 140, você pode dizer, a própria imigração vai dizer a você,
Se tiver uma outra empresa que demonstre interesse em lhe oferecer o mesmo cargo ou similar, você continua seu processo pelo novo empregador. E nem precisa provar o novo empregador que tem condição de pagar salário, nada disso. Basta uma carta simples, confirmando que está oferecendo o mesmo trabalho, ou similar trabalho. Então, isso é uma regra muito importante, porque é meio que a carta de alforria que você tem no EB3, quando você está ali preso com o empregado, está fazendo, o empregador está fazendo o processo para você, ou então, quando às vezes o empregador, por uma questão, às vezes Covid, sei lá, uma questão, a empresa não consegue mais ir para frente, aí você vai perder o sponsor, né? É diferente do processo de família, que se você está para ter a entrevista com seu marido, sua esposa, e você briga com ele, e não quer mais ir para o processo, não tem como substituir, não, você vai perder o processo mesmo. Mas, no caso do trabalho, ainda tem uma forma de você conseguir, antes do green card, você está rindo, né, Paulo? Antes do green card, você pode conseguir ainda substituir o empregador. Substituir o cônjuge, não consegue. Mas substituir o empregador no processo de trabalho, consegue. Até consegue. Mas é um outro A processo. pessoa, se pudesse, você tá casou com a moça lá, depois não deu certo, eu tenho outro aqui que quer casar comigo para continuar o processo. Fez uma carta dizendo que quer casar comigo e continuar o processo. Seria bom, né? Mas na prática não funciona Atenção, assim. hein? 2 respostas em uma só. Eu estava lendo já. Marcelo Bragança. É sabido que muitos F1 trabalham. Se eles confessarem voluntariamente a irregularidade, eles podem se tornar ilegais, ele diz aqui, e serem beneficiados caso o pacote do Biden passe? Doutor, o Marcelo Bragança está fazendo uma pergunta que eu recebo aos montes a semana inteira. Porque está todo mundo indignado que tem o F1, que trabalha, que paga imposto e que não está sendo beneficiado na lei do Biden. E aí? O que pode acontecer num caso desse? Gente, qualquer pessoa que ficar fora de status e você trabalhar, não precisa nem você dizer que trabalhou. Se você está aqui nos Estados Unidos e não está conseguindo manter seu status, por estar trabalhando sem autorização, a lei do Biden pode lhe favorecer. Não precisa nem você fazer tudo isso que você falou, Marcelo. Então, você pode conseguir entrar pela lei do Biden, até mesmo dizendo, olha, eu estava fora de status, eu não estava mantendo meu status aqui. Agora, a questão é a seguinte, mesmo com a lei do Biden, se a pessoa conseguir manter o status e conseguir chegar até um certo ponto do processo, onde você pode sair do estudante, do F1, e partir para o ajuste de status, isso vai lhe dar o green card bem mais rápido do que pelo programa do Biden, que nem aprovou ainda, nem passou a lei ainda. Então, eu entendo que a pergunta é com base na condição de ser aprovada a lei, e a lei passar no Congresso. Mas, nesse caso, sim, poderia fazer isso, mas eu não aconselho ninguém a fazer isso se tem outras formas de conseguir o green card, porque o projeto do Biden você vai ter um status de Prospective Permanent Resident, traduzindo, futuro residente permanente. Você vai estar no estado temporário, vai poder trabalhar, vai poder viajar, vai ter o Social Security, se não tiver, se tiver, vai poder usar o que já tinha. Mas você não tem green card, ou seja, você não está como residente ainda. Não muda muita coisa na sua vida prática, um prospective resident da forma que está aí para um permanent resident já, mas muda o tempo que você vai esperar para se naturalizar. Se lembre que imigração é que nem os degraus de uma escada. Você está vendo aquele degrau lá em cima, que é o seu green card, e você acha que se eu conseguir pelo menos o green card, eu estou feliz da vida. Mas uma vez que você consegue atingir aquele degrau, já não é mais o que você está satisfeito. Você agora vai... O ser humano é assim, né? Natural. Já vai querer agora se naturalizar, que o que você deixa de ter a permissão permanente de morar nos Estados Unidos e passa a ter o direito cidadão americano de morar nos Estados Unidos. E aí quem fez o programa do Biden vai ter que esperar bem mais tempo do que aquele que estava com seu F1, manteve o status, arrumou um empregador, fez um EB3, por exemplo, ou se casou com uma americana, sei lá, ou americano, e fez seu processo e conseguiu seu green card. Então, isso aí, gente, é para ser o plano B, ou o backup plan, e não o plano principal. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Tem muitos ifs nessa história toda. Pode ser que não eles desistam dessa data do dia 1 de janeiro de 2021, que eles estipulem uma outra data.
Pode ser muito que bem eles pensado. estipulem que eles podem, na realidade, estipular que o prazo não vai ser de 8 anos, vai ser de 13, como já foi pensado uma vez. Então, assim, tem muitos Cs nessas aprovações. Então, eu acho que se você está com o seu status legal, é isso que o doutor acabou de falar. Mantenha o seu status legal. É tão mais. E outra, tá aprendendo inglês, gente. Tem Você toda falou aquela uma coisa história da muito questão. boa, Paulo. Você falou uma coisa excelente aí, que eu até me esqueci de falar. Obrigado pela ajuda. O projeto de lei é um projeto. O projeto Sim. pode mudar daqui para lá. E outra coisa, o que o Paulo falou é 100% correto. Se você tem um projeto desse tão liberal como entrou o projeto do Biden, o projeto do Biden é tão liberal que nem o Obama, nem o Bush, nem ninguém, nem o Clinton, ninguém, nem o Reagan conseguiu fazer um projeto tão liberal como esse do Biden. Eu li o projeto, é fantástico. Eu mesmo não conseguiria, para ajudar meus clientes, fazer uma coisa melhor, se eu fosse completamente bias, né? Mas Uhum. o problema é que isso aí não é o que deve ser aprovado. Isso é o que deve Sim. ser, o que foi proposto e é o começo da negociação. Para você ter um republicano sequer que aprove esse projeto, é muito difícil. Eles vão ter que exigir mais, vão ter que exigir multas pesadas para os imigrantes pagarem, taxas pesadas, vão ter que pedir mais enforcement da fronteira dos Estados Unidos com o México. Eles vão pedir um maior tempo, como você falou, por exemplo, os projetos anteriores que os republicanos entraram com os democratas, mas não passou por causa do republicano na outra Câmara. Naqueles casos ali, o tempo era de 10 anos, 8 anos. O Biden está colocando 5 anos para você converter em green card. Eu duvido que os republicanos, até os mais moderados, aceitem isso. Então, vamos ser realistas. É um projeto, não está aprovado. O que o Paulo falou está correto. Pode mudar, pode ser bem Sim. pior. Isso aí é É melhor melhor viver para com a quem pagar. realidade, né, doutor? É melhor viver com o que tá aí, melhor viver com a realidade. Continua na É, sua, fica aí de boa. exatamente. Doutor, olha só, o Rafael Silva tá perguntando aqui, ó. Quem já pagou todo o processo de F1, já está no Chile há mais de 10 dias, terminando a quarentena, teve a entrevista cancelada, aquele caso que eu passei para você, doutor. Tem alguma luz ou vai perder todo o investimento? Até porque não dá para ficar no Chile até o mês de outubro. O que o consulado diz aqui, inclusive, é o seguinte: a embaixada, né? Porque lá é a embaixada de Santiago, que eles estão cancelando por conta do Covid. E não é porque é brasileiro, porque é qualquer nacionalidade. Eles estão cancelando as entrevistas por conta do Covid, da situação do Chile. E aí, qual que seria a saída, doutor? Não tem saída. Só fazendo a petição, né? Para ver Você se eles pode vão pedir, você aceitar. pode mandar um e-mail para o consulado pedindo, fazendo aquela petição lá e tal. Imagina se todo mundo vai fazer isso, então vai acabar todo mundo tendo a mesma situação, né? Porque não tem ninguém com situação especial aí. Todo mundo quer o visto para Uhum. poder vir para aqui, para ter os estudos. É aquilo lá que a gente viu naquele texto lá que você me passou. Então, realmente, isso é uma situação muito ruim para muita gente, mas não tem uma saída aí que eu possa dizer assim, na lei tem isso aqui, você pode fazer isso. Não existe. Entendi. Então tá aí respondido. Vamos lá aqui para a próxima. Curso Línguas. Não sei qual que é o nome da pessoa. Curso Boa de noite. idioma, né? Deve ser. Tirar o Tax ID antes de completar os 90 dias aqui nos Estados Unidos pode atrapalhar na mudança de status para estudante? Não, não acho que vai mudar nada. Primeiro porque não tem nada a ver o Tax ID com a imigração. O Tax ID é um número para pagar imposto para quem tem algum ganho de capital nos Estados Unidos e tem que pagar o imposto sobre isso, mas não tem o Social Security. Então, é uma relação entre você e o IRS, tá? O IRS é a Receita Federal. Então, a imigração não tem nada a ver com isso. Agora, certos atos que você pode cometer nos primeiros 90 dias indicam intenção imigratória. O Tax ID pode nem ser intenção imigratória. Você pode estar como turista e ter que pagar imposto, porque você comprou um carro que custava US$ 10.000, mas o Paulo, gostando daquele carro, daquela cor, e falou que pagava 15 mil pelo carro. Daí você teve um ganho de capital de US$ 5.000, tem que pagar imposto sobre isso. Então, não quer dizer que você quer morar aqui só porque teve um ganho de capital. Então, tem os investidores também que estão aí investindo e tal. E como é que paga o imposto? Com o Tax ID. Então, eu não vejo relação entre o Tax ID e isso aí que você está falando. Agora, claro que
cuidado com o Tax ID para trabalhar, né? Que muita gente usa o Tax ID para poder pagar como contractor, para ser pago como contractor, né? Como autônomo. E isso aí não é pelo Tax ID, mas pelo trabalho em si, pode ser um problema para você mudar o status, né? Até porque no formulário 539, você declara que não trabalhou sem autorização. Então tá respondido aí. Olha só, o Charles BJJ, né? Brazilian Jiu-jitsu Jiu-Jitsu. Isso. Quem tem o Advance Parole precisa de quarentena? precisa. O Advance Parole não é mais do que um visto de estudante ou de turista para efeito da quarentena. E quem tem o Parole pode estar com o vírus do mesmo jeito. Uhum. Né? Porque Então, na realidade eu acho que ele está perguntando porque teve alguns casos de pessoas que estão estão no processo de green card, por exemplo, tem o Advance Parole, foi para o Brasil, voltou e não pediram nada. Foi sorte, né? foi sorte e incompetência da imigração de não cumprir a regra, não cumprir a lei. Porque Então, não está nas sorte. exceções, né, a questão do Advance Parole. Não dá para falar que vai acontecer, não dá para você fazer um plano em cima disso, porque o normal é você ir para essa linha, quando você usa o parole, isso aí já é garantido, todo mundo vai ter que fazer isso aí, e também se submeter aos mesmos rigores dos que estão vindo para aqui sem serem residentes ou cidadãos americanos ou pais de cidadãos americanos que precisam dos cuidados deles. Então, essas exceções aí, o parole não está nessas exceções. Não estava quando era o Trump e não está agora quando é o Biden. Então, Então, na pai de verdade, o cidadão ideal americano não precisa, né? Pai de cidadão é americano porque é parente direto não precisa. isso. Agora, tem as exceções. Agora, é o seguinte, sinceramente, eu tenho falado com meus clientes isso, e como o seu programa aqui é um programa de utilidade pública, sobretudo, eu digo assim, gente, não use o parole para viajar, principalmente para o Brasil, nesse momento agora, porque as coisas podem mudar. O Brasil, você está vendo aí, ó, 3 mil pessoas morrendo por dia. Os Estados Unidos está acabando o coronavírus, está vacinando todo mundo e fazendo isso aí. E o Brasil está lá, o caos completo. Então, você vai agora para lá, daqui a pouco fecha tudo mesmo, até para residente, para cidadão, Uhum. e fecha para controlar aqui. E se está com parole, não consegue entrar, nem com quarentena. Então, É já que verdade. está com parole, Eu está tenho falado para as pessoas, doutor, o complicado. tempo todo, não é hora de ir para o Brasil agora. Não é hora. Eu sinto muito. Eu sei que a gente tem parente lá. Eu tô com a minha mãe vai ser vacinada amanhã. Mas mesmo assim, não é hora de ir para o Brasil. Não é porque você também tomou vacina aqui que você vai lá posar de tô vacinado. Também não é isso. Não é hora de ir para o Brasil, porque você pode carregar esse vírus com você na volta, né? Apesar de ter que fazer o PCR e É tudo, voo não vá para o cancelar toda Brasil. hora. Se o voo não conseguir encher, eles cancelam o voo, bota você para mais uma semana. Eu tive duas pessoas que trabalham aqui no meu escritório que foram para o Brasil, já residente, e teve dificuldade de voltar, porque ia passar um voo, mas aí o voo não enchia, eles fecharam, não queria viajar com 10 pessoas, que foram os 10 que qualificariam, e aí cancelou o voo, tá? E não vale a pena Sim, agora. Só se for uma coisa realmente que não tenha jeito, né? Eu acho. É a minha opinião. tá. Luiz Laurino. Oi, Paulo. Caso o EB2N e W seja pego por um daqueles que não aprovam de jeito nenhum a documentação, as É, cartas terão datas com mais de um ano? Será necessário gerar tudo de novo, tipo cartas, diplomas, etc? não. Nem o business plan, nem nada. Quando a migração comete um erro, e às vezes o NW é um caso muito assim, difícil dizer se o erro foi da imigração ou de quem preparou o processo. Geralmente, a imigração tem pessoas que aprovam tudo, tem uns que negam tudo e tem uns que, a maioria, que vão mandar um RFE, né, o Request for Evidence, e no futuro vão acabar apreciando o processo e muitos deles vão aprovar. Então, o índice de aprovação é alto até do EB2NW. Pelo menos aqui no escritório tem sido alto com a gente. Mas existem aqueles oficiais, como a pessoa aí, o ouvinte aí perguntou, que realmente a gente tem a lista aqui. Se cai um RFE com ele, eu vou dizer, olha, infelizmente, seu caso não vai ser aprovado. Eu vou responder o RFE, mas não vai ser aprovado porque esse cara não aprova nem Jesus Cristo que quiser vir para aqui para ser pastor. Vai falar que ele não está qualificado. É a mentalidade do agente da imigração. Você não tem como mudar Eu isso. sei. Mas não quer dizer que você tem que mudar a documentação, porque a documentação não expira. Tá? Então, o erro foi da imigração. Quando você reaplicar, eu imagino que o seu advogado,
que vai reaplicar vai fazer isso. Ele vai, na carta de suporte, abrir um parágrafo dizendo: já tivemos um caso negado com esse cliente, né, com esse alien, com esse indivíduo, e vai demonstrar nesse parágrafo onde a imigração cometeu erros. Né? A lei fala isso. Nós mandamos essa evidência. Olha o que o seu colega escreveu, para o novo agente ver a besteira que o colega dele fez lá. E aí, quando você tem um caso negado com decisões esdrúxulas, coisas absurdas, que não passa nenhum teste de sobriedade, é fácil criticar e no segundo processo você deve ser aprovado. Tá? Agora, não precisa renovar a documentação, nada disso, porque tudo isso aí não inspira. Você vai ter que fazer pagar as taxas de imigração outra vez, porque a imigração comete o erro, ainda vai ser pagar de novo, isso é verdade, mas você está pagando para a aplicação correr, para a petição ser apreciada pela sua imigração e não pelo resultado. Então, mas não precisa renovar a documentação, não, tá? Talvez Olha o só, isso business aqui... faça adaptação, se passou mais de um ano e estava lá dizendo de 2020 até 2026, e já estamos em 2021, você não vai reaplicar com esse business plan com essas Sim. datas. Você vai... Só refazer isso. Por isso que eu peço à empresa que a gente trabalha aqui, né? A gente tem uma empresa muito boa que a gente sempre recomenda, e eu peço, olha, no business plan, vamos evitar colocar os meses do ano, tá? Tipo, janeiro de 2021, fevereiro de 2021. Vamos colocar mês de operação, ano de operação. E na capa você põe lá, business plan de 2021 a 2026. Se depois o caso não foi aprovado, tem que representar, só muda a capa e põe lá 2022 a 2027. Mas continua sendo mês e ano de operação. Só uma dicasinha, porque mas a documentação de expert, documentação, carta de expert, no caso, as cartas de recomendação, isso não inspira. A declaração feita na época está válida ainda, não tem inspiração, não se preocupe com isso. Se preocupe mais em, quando for fazer seu EB2NW, se consultar com um advogado que tem a licença nos Estados Unidos. Tá? Tem muito curioso aí com EB2NW, tá? Se passando por advogado, aí você vai lá e faz a consulta. Ah, mas você é advogado? Não, mas eu vou fazer a triagem inicial aqui, depois a gente passa para o advogado ver seu processo. Mentira. O advogado não vai nem ver sua cara, você não vai nem saber que ele existe, e é capaz de, quando tiver o RFE, nem é mais aquele advogado, já é outro, porque eles botam lá os caras que entra, fica um pouquinho, depois sai, vê que é fria, vai embora, faz seu próprio escritório, e eles botam outros. Então, eu fiz um vídeo, saiu segunda-feira agora, está no YouTube sobre isso, não quero promover o vídeo, não é o caso aqui. Não, pode sim, não tem problema nenhum. Aliás, quem quiser, é só procurar o Dr. Marcelo Gondim. Tá como Gondim Law ou tá como Marcelo Gondim no YouTube, doutor? Não, tá como, não, o Gondim Law o Marcelo Gondim, você vai ver Marcelo tocando baixo lá, tocando bateria, um monte de coisa lá que eu faço doida lá. O que você vai ver no site mesmo é Gondim Law Corp, que é o nosso canal do YouTube, né? Que está feito meio que linkado com o seu também, com esse programa aqui, que a gente sempre coloca lá mesmo. Mas lá você vai ver o vídeo último que eu subi agora na segunda-feira, que é quem está preparando o seu processo EB2NW. Aí, assistam um vídeo que vocês vão gostar. Tem muitas dicas boas lá para você não cair nessas ciladas que existem aí hoje em dia. E a gente recebe muita gente falando a respeito disso, o tempo todo. Doutor, só para avisar você que está chegando agora, que agora são 9h23, hoje é quarta-feira, hoje é o dia da gente conversar com o Dr. Marcelo Gondim, que está aqui, é o nosso advogado de imigração, está respondendo as suas dúvidas. Teve gente que voltou a pergunta sobre o Advance Parole. Então faz assim, volta um pouquinho, porque o doutor acabou de falar. Estão perguntando se é recomendável, tem muita gente repetindo a pergunta, então só para resumir, mas volta lá que tem explicação do Dr. Marcelo, não é recomendado para ir para o Brasil. A gente tem um caso, inclusive, de um amigo que foi com o Advance Parole, voltou, ficou 12 horas, que foi aquele negócio do abuso que a gente falou na semana passada, e aí foi um exagero também, né? Porque voltou com o Advance Parole, foi para a salinha e ficou 8 horas na salinha, né? Não 12 não, ficou 8 horas na salinha. Os caras não fizeram absolutamente nada, ele ficou essas 8 horas lá. Aí houve um abuso realmente, né? Mas é uma outra história também. Mas já tá ligado, a gente pode dizer que tá ligado nessa coisa de ser o Advance Parole, né? Enfim. Isso aqui não é pergunta não, tá, Marcelo? Isso aqui é uma mensagem, olha só. Sam, Paulo e Dr. Gondim, muito obrigado pelo serviço que vocês prestam à comunidade brasileira. Vocês são fantásticos. Um abraço especial ao Superman Dr. Gondim. Esse é o melhor advogado de imigração nos Estados Unidos. Tá vendo só? Ué. Very nice. Muito obrigado. EMS. Boa noite, Paulo e Dr. Marcelo. Sou empresário,
Tem uma empresa de 58 anos de idade com 42 funcionários. Seria possível um EB2NW? Muito obrigado. É o EMS, é o nome dele. Eu estou começando a ver a possibilidade aí, mas a gente tem que ver mais do que isso. Além da empresa, tem que ver a sua participação na empresa, a sua carreira profissional, porque o EB2NW não é para a empresa, é para você. Claro que a empresa tem o sucesso por sua causa, mas a gente tem que demonstrar isso para a migração, tem que ver que projeto que você vai implementar nos Estados Unidos. Você pode até começar com um L1, se tem 42 funcionários, mas você provavelmente qualifica para o L1 também, onde você pode abrir uma empresa nos Estados Unidos, afiliada à sua empresa do Brasil, e conseguir você mesmo se expatriar para os Estados Unidos como gerente ou executivo da sua empresa, do seu grupo empresarial. Então, existe essa possibilidade, mas esse visto ficou meio que esquecido aí nos últimos anos por causa do Trump, mas eu imagino que a gente vai começar a reativar ele aqui. É um visto temporário, mas resolve a situação de muita gente, para você vir para aqui mais rápido. Agora, o plano principal para o EB2NW tem que ser visto não somente com relação ao business, mas também em relação ao empresário, que tipo Qual a atuação dele, né? que tipo de credenciais profissionais você vai poder demonstrar para a imigração para atender aos prongs do caso Matter of Danazar. Ok. Tá respondido aí. Quer uma dica minha? Falo que o Dr. Marcelo marca um horário lá com ele, me parece que ele só tem horário para 9. Mentira. Tem horário agora sim. Não, aí é o consulado. Esse é o consulado. Dr. Marcelo tem horário agora sim. Olha só, a pergunta muito interessante é essa, ó. Kedma Lopes. Olá, eu gostaria de saber por que só pode sair da escola quando o I-140 for aprovado no caso do EB2. Pois eu já vi, e preste muita atenção, pois eu já vi um advogado falando que pode sair quando chegar o combo, já que o status está pendente. A gente não vai expor aqui qual é o advogado, mas presta atenção, será que era advogado mesmo? É uma outra dúvida que daí você mesmo responde e a gente vai ficar sabendo. Mas o doutor Marcelo vai responder para você, Kedman. Bom, veja bem, o que acontece é o seguinte, a gente tem que ver qual é o mérito do processo. O 140 é a petição EB2, NW no caso, que vai qualificar você na categoria da segunda preferência de processo de green card por trabalho. Tá? Enquanto isso não for aprovado, o caso pode ser negado depois. Se você, por exemplo, entrou com o processo, estava com o seu F1, entrou com o I-140, que é a petição EB2, entrou com o ajuste de status, que é o I-485, e foi também o 765, permissão de trabalho, 131, permissão de viagem. Tá? Esses documentos de trabalho e viagem, combo card, ele vai chegar para você independente se o 140 está bem feito, se está mal feito, se foi feito por um advogado, se foi feito por um consultorzinho aí desse que está falando. Todo mundo que fizer, se o meu cachorro entrar com o formulário I-765, ele vai receber permissão de trabalho. Tá? Então, todo mundo recebe, não é mérito para ninguém isso. Agora, se depois o caso cair e o 140 for negado porque você não tinha qualificação ou porque a pessoa que fez errado, ou a imigração até cometeu um erro esdrúxulo, grosseiro e negou o processo, aí pode cair também o ajuste de status, cai também o combo card e cai também o seu status, a sua condição de ficar no país. Se você estava mantendo o seu status F1, aí você pode retomar o processo, entrar com outro 140, outro 485, e você estava mantendo o seu status indo para a escola. Agora, se você entrou com o processo, parou de estudar, porque chegou o combo card, que não garante nada, é só um documento que vai chegar para todo mundo, como eu falei, até meu cachorro ganharia ele. Então, você parou de estudar e ficou à mercê dos 140 agora e do 485, você está, como eu falei, à mercê desse formulário serem aprovados. Se não for aprovado, você não tem nada mais para ficar aqui no país. Pode ser que você tenha que recomeçar o processo do Brasil. Em alguns casos, dá para você recomeçar daqui. Eu já fiz para alguns clientes que tiveram esse problema. E eu entrei com outro ajuste de status. A migração achou que não qualificaria, porque estava já fora do status, que tinha parado de estudar. Mas eu fiz lá uma coisa meio emocional. Essa família está tentando se legalizar, está fazendo o que eles podem. Foi um erro da imigração no primeiro processo. E a imigração aceitou em alguns casos, não aceitou em outros. Então, o que eu recomendo é você aguarde a aprovação do I-140 e não o combo card. Combo card, todo mundo recebe. I-140, nem todos. E o 140 é o que vai dizer se o seu ajuste de status vai para frente
ou para ali mesmo, encerra tudo e você tem que recomeçar o processo. Então, por isso que eu digo que você tem que esperar aprovar o I-140. Agora, se você quiser arriscar e achar bom, tem que voltar para o Brasil, um tempo lá, um ano, tá? Se você estiver é a preparado his- para o é a problema, história do risco. Quando a gente vê que tem alguém realmente que está preparado para responder, é por isso que a gente tem o Dr. Marcelo aqui para tirar sua dúvida dessa maneira. Sendo muito sincero, para que arriscar se você realmente pode botar tudo a perder? O que ele disse de recorrer depois pode dar certo e pode não dar certo. Aquela coisa, mas para o meu amigo deu. Para o seu amigo deu certo, meu amigo. Para você pode ser que não é vai dar certo. Então, discricionário, Paulo, essa tome decisão da muito. imigração de perdoar, essa falta de coisa aí. Isso aí é discricionário. Discricionário quer dizer, é o achômetro, é o que a oficial de imigração achar. Se É. se ele for um que está meio nervosinho porque o Trump não ganhou a eleição, ele não vai aprovar Ih, você, não. Vai perder seu e tem processo mesmo. bastante lá, hein? Tem bastante lá. Infelizmente, tem, mas Marina está no plano já, Ronk. né? Marina Ronk. Boa noite. Após fazer a biometria no processo de EB3, quanto tempo está demorando em média para aprovarem o I-485? O processo está no Texas e dizem que eles demoram mais para processar os casos lá, é verdade? Marina. Sim, demora mais porque o Texas faz os processos de trabalho, os EB1, EB2, EB3 da vida aí, eles fazem dos 25 estados da região leste e sul, e todo mundo está aplicando consular. Então, esses casos vão para o Texas. E Nebraska só pega os 25 estados da região norte e oeste que estão aqui nos Estados Unidos. Então, o Texas tem o dobro de volume de trabalho, ou até mais do que tem o de Nebraska, tá? Então, por Uhum. isso que demora mais. Mas, normalmente, um ajuste de status como esse, tendo sido aprovado já o I-140, e isso volta para a primeira pergunta do dia, se deve pagar o prêmio process por 140? Sim. Porque quando ele é aprovado, o I-485 fica por conta do FBI ver que a pessoa não cometeu nenhum crime. Você tira a impressão digital, vai para o FBI, para ver o quê? Se você foi preso aqui nos Estados Unidos, se você está sendo É procurado na lista do background check, FBI. né? É um background check para ver se você estava no Capitólio no dia 6 de janeiro, lá invadindo lá e gritando Ó, que não queria que o Biden ganhasse a eleição. Então, se você é essas coisas jornalista do foram Terça feitas, Livre, né? exatamente, o FBI vai, então, dar o clear, né, que não achou nada, e aí, já tendo sido aprovado o 140, a imigração vai finalizar o seu processo. Tomara que, quando Entendi. chega esse momento, não tenha mais as entrevistas, que a gente já sabe que também foi criação do Trump, né? É. O Alan dos Santos está perguntando aqui se ele, como sendo jornalista do Terça Livre, que teve lá no dia 6 de janeiro, se ele vai ter o green card dele aprovado. Não, mentira. Vamos lá. Ricardo Gaiotti. Como peticionário de um EB2 NW ou EB1 justifica um sponsor? É preciso enviar algum formulário para o NVC após a aprovação do I-140? Eu acho que o que ele está perguntando aí é o sponsor daquele. Não é o sponsor tipo o employer, o empregador, porque o EB1, que você faz a brecha extraordinária, o EB2NW, geralmente não tem um empregador. Pode ter, mas normalmente não tem. O que ele está falando é sponsor para aquele I-864. Aquilo aí não existe em processos desse tipo aí. Você vai receber uma coisa genérica do National Visa Center, do NVC, mas isso aí é se você tiver um processo de green card, está aplicando por família. Aí, no de família, tem o I-864 que tem que ser feito. No processo de EB1, EB2, EB3, não tem isso. No Ok. EB3, Doutor, mas não é o I-864. olha só, a gente já está aqui passando o nosso tempo. Vamos lá para mais uma pergunta aqui, mas vai mandando aí, vai mandando que o doutor está respondendo por enquanto. Olha só, Daniel Itai, boa noite, Paulo Sérgio, doutor Marcelo. Uma dúvida: quando ingressar com um pedido de green card para alteração de status devido a casamento com um americano, eu consigo posteriormente alterar o endereço declarado no formulário? Eis que pretendo daqui 5 meses residir em outro endereço do atual. Obrigada. Sim, claro, você pode fazer o AR11 online, inclusive no nosso website. Mesmo não sendo nosso cliente, você pode fazer isso. Você vai na parte de links e tem lá, Change of Address. Você clica lá, vai no site da imigração, põe a informação. Não se esqueça de fazer um para cada processo, tá? O processo de casamento tem 4 formulários, que estão lá com número, cada um com número de processo. Tem o I-130, que é do seu marido, tem o I-485, que é o seu, do ajuste de status, tem o I-765, que também é o seu, da permissão de trabalho, e o 131. Se quando você for mudar de endereço, já tiver recebido a permissão de trabalho e viagem, não precisa se preocupar em incluir
o número do processo 131 e de 765. Quem foi aprovado mesmo, ninguém vai mandar nada para você mais. Mas em relação ao I-485 e o I-130 é essencial, porque esse aí é que vai mandar o processo para o distrito onde você reside para fazer a entrevista e lhe mandar também o comunicado do dia, hora e local onde você vai ter a sua entrevista. Inclusive, quando você faz online, você vai receber um comunicado, uma confirmação de que você mudou o endereço, para você saber e ter isso com você. Não perca, porque às vezes a migração você muda, mas eles não mudam. Eles dizem que mudaram, mas não mudaram. Está acontecendo menos isso agora. Aí manda para o endereço velho e fala que você perdeu a entrevista e cancela o processo. Então, é bom você mudar, ter a confirmação e ficar de olho no processo. Quando colocar lá no sistema, lá no uscis.gov, você checar o número do processo, 130 ou I-485, falar, agendamos a entrevista tal e mandamos o comunicado. Aí você fica de olho no correio. Passou ali 3, 4, 5 dias, não apareceu nada no correio, já começa a ligar para a migração, fazer inquiry, porque certamente eles mandaram para o endereço errado, tá? Ok. Isso é muito sério, viu? Esse negócio de cancelar, isso aconteceu muito nessa última administração, cancelar processo por conta dessa falha, né, da imigração ou sua, que eles falam que a culpa é sua. Edson Barbosa Santos, olha só. Minha prima chegou aqui com 16 anos e não conseguiu se matricular na escola. Por conta disso, na época, ela também não conseguiu aplicar para o DACA. A pergunta é, já foi aprovado para aplicar até com 18 anos? Lembrando que ela chegou aqui um ano antes do DACA ter sido criado. Veja bem, é estranho isso, porque com 16 anos ela poderia ter ido para a escola em qualquer estado americano, mas se ela não cumpriu o high school e por causa disso não fez o DACA, ela pode simplesmente fazer o GED, né, que é o General Education. Ela pode tirar esse certificado de GED e aí aplica para o DACA. Se todos os outros critérios estão preenchidos, como entrou antes da data final, com a idade e não cometeu nenhum crime e qualifica todas as outras formas que a lei exige, e só faltou a parte da educação, faz o GED, tira o certificado lá, faz o Adult School, tira lá o certificado de GED e aplica o DACA. Ok. Olha só, a última pergunta, gente, que agora já são 9h37, eu vou para a pergunta do Eduardo Sapata. Boa noite, PS. Doutor Marcelo, quando a imigração consegue identificar no processo de EB3 que o estudante trabalhou? Como a migração consegue identificar? Quando? Quando que a imigração consegue identificar no processo de EB3 que o estudante trabalhou? Obrigado. É a pergunta dele. A imigração, na verdade, é difícil a imigração descobrir isso, porque a regra do public charge, que era para poder ficar investigando as pessoas ali, já acabou. A imigração não tem acesso à sua conta de banco, à sua declaração de imposto de renda, o seu extrato de Social Security, ou ITIN, nada disso. Sabe o que eles têm acesso? Também não tem acesso aos aplicativos, eles não vão saber se você fez Uber. Não estou encorajando ninguém a fazer para mentir para a imigração. Estou só dizendo que a imigração não tem acesso a isso. Ele não tem como investigar isso, né? Agora, sabe o que a imigração tem acesso? Division of Corporations. Qualquer estado, menos Delaware, se você for olhar lá direitinho, colocar o nome da pessoa, Division of Corporation, se tem uma empresa no seu nome, eles vão achar. E aí a imigração pode, na entrevista ou antes da entrevista, mandar um RFI dizendo, você tem aqui uma empresa no seu nome, no estado tal, né? Em Utah, ou então na Flórida, muito comum também, Massachusetts. Então, como você tem os estados F1, eu quero que você me explique como é que você tem uma empresa no seu nome e você não trabalhou sem autorização. Aí você vai se desdobrar para explicar o inexplicável. Né? A não ser que você abriu uma empresa para investir com um amigo e o amigo trabalha, mas você só fez investir, você conseguir provar isso, você consegue se livrar do problema, mas se livrando não do problema, porque não era um problema na verdade, você criou o problema dessa investigação por ter uma empresa no seu nome. Então, quem tem F1, F2, B1, B2, não abre uma empresa no seu nome. Eu sei que muita gente diz, mas é mais fácil para receber. Gente, não é mais fácil para receber. Você não deve receber at all, de forma nenhuma, primeiramente, porque você não pode trabalhar essa autorização. Mas também não quero ser puritano aqui, que eu entendo que os imigrantes passam. Só quero dizer o seguinte, se você abrir uma empresa porque acha que você pode trabalhar com a empresa,
você vai estar realmente deixando um rastro para a imigração descobrir que você trabalhou, tá? E trabalhar com empresa e trabalhar no seu próprio nome, recebendo, como a gente fala aqui debaixo da mesa, né? Não muda nada, é trabalho sem autorização do mesmo jeito. O que muda é que Sim. com a empresa, você deixou lá uma placa neon na sua testa dizendo trabalhei sem autorização. E é Mas fácil ele de tá demais, gente. Ele tá demais. Daqui a pouco, na semana que vem, nós vamos contar de novo a história do Joãozinho, que, olha, é clássica. Mas já tem tantas outras. Jesus para o pastor não Joãozinho, passa na muito imigração. famoso. Eu tô só anotando, ó. Jesus para pastor não passa na imigração. A história do Joãozinho, né? Que foi trabalhar em todos os aplicativos. Gente, enfim, eu adoro Mas fazer esse imigração é uma coisa quadro muito toda séria, quarta-feira. Paulo. Você faz um cara sério ali, só falando tudo certinho que é a lei e tal. Ninguém gosta de assistir o programa, né? O povo Não, não é gosta de nem só ficar aí, isso. As pessoas não de novo em fixam. casa ali, com a patroa lá. Não vai querer ficar só falando de lei, coisa chata, sem Você dar sabia que uma vida para essa ninguém. forma é tipo aula de cursinho. Se você vai lá e dá bah, 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 ninguém presta atenção. Agora você faz lá o negócio para ficar mais fácil, mais tranquilo, dessa forma gostosa que a gente faz aqui. É claro que eles vão lembrar. Ah, olha só, lembrei do Joãozinho. Pode até não lembrar o nome, foi aquele advogado lá, o doutor Gordinho. Não é Gordinho, é Gondim. Olha lá, Já hein? teve cliente que veio me procurar aqui e falou: ó, eu tô naquele caso do Joãozinho lá, viu? Eu falei: ok, vamos então. Aí, ó, tá vendo só? E você tá indo para que país? Eu perguntei para ele: que país você vai viajar então? Não é? E por favor, é voando, hein? Não é pela fronteira. Uhum. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez. Mais uma quarta-feira incrível, já são 9h41. Quem quiser entrar em contato com o Dr. Marcelo Gondim, gondimlaw.com, é muito fácil, você entra lá, já resolve sua vida, já marca o horário, conversa com um advogado de primeira qualidade que a gente sabe. E olha, se não fosse, não ia estar aqui conversando com a gente. Doutor Marcelo, obrigado. Até quarta-feira que vem. Obrigado a você, Paulo. Boa noite.